Biden anuncia que fará uma viagem ao Oriente Médio, vai passar por Israel e também pela Arábia Saudita e muito possivelmente em conjunto com esses dois países vai formar uma aliança anti-Irã. Está mudando bastante o posicionamento do Biden no sentido geopolítico. Ao mesmo tempo, temos uma notícia importante relacionada à Coreia do Norte, que está às vias de fazer o seu 7º teste nuclear, mas o primeiro desde 2017, e os Estados Unidos já prometeu que vai responder à altura a esses novos testes da Coreia do Norte. Lembrando que hoje também o nosso Senado, ele aprovou, já tinha passado pela Câmara, mas como o Senado modificou um pouquinho, vai voltar para a Câmara, muito possivelmente até no começo da semana que vem, uma proposta de baixar o ICMS, que pode reduzir o preço da gasolina em alguns estados de R$1 a R$2. Ponto positivo ou ponto negativo? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, economia, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda, beleza? Cara, link para o curso completo de Geografia, Geopolítica e Atualidades, para você que é pré-vestibulando, concurseiro ou até mesmo interessado, link na descrição, é baratinho, vocês não vão se arrepender. Contato comigo ali, galera, tranquilinho, tá? E claro, se você quiser contribuir sendo membro do canal, ótimo, pessoal, sensacional, se não, só seu like e engajamento, já tá mais que ótimo também. Tamo junto? Então bora lá pro vídeo, ó. Bom, como eu citei para vocês no início aqui do vídeo, a gente vai ter uma viagem bem importante do Biden em direção ao Oriente Médio. Lembrando que o Biden, aí tá, eu estou especulando pelas atitudes que ele vem tomando, ele meio que cansou de tentar fazer parceria com antigos inimigos, como por exemplo com Cuba, por exemplo com Venezuela, por exemplo com Irã, porque não estava obtendo resposta satisfatória e ainda estava brigando com antigos aliados, tais como por exemplo Colômbia, Arábia Saudita, Israel, né, entre outros. A gente percebe que o Biden, ele mudou um pouco esse posicionamento e essa viagem que ele anunciou que vai fazer em direção ao Oriente Médio, passando por Israel e Arábia Saudita, reforça bastante essa posição. A Arábia Saudita, recentemente, ela deu 2 posicionamentos favoráveis a uma aproximação com os Estados Unidos. Primeiro, anunciou que vai aumentar a sua cota de produção de petróleo e vai forçar o OPEP a fazer o mesmo para baixar um pouco o preço dos combustíveis. Pô, esse era um pedido especial dos Estados Unidos para tentar, claro, abaixar o preço dos combustíveis e conter a inflação nos Estados Unidos, que, aliás, chegou maior do que o esperado e pode fazer com que amanhã, na chamada super quarta, a taxa de juros americana aumente ainda mais. Se você é investidor, né, investe em criptomoeda, bolsa de valores, fundos imobiliários, enfim, você deve ter percebido que as suas coisas elas caíram bastante. Por quê? Porque como a expectativa de juros nos Estados Unidos aumentou bastante, quando o juros dos Estados Unidos aumenta, investidores do mundo tiram seus dinheiros de investimentos arriscados, como criptomoedas, como países emergentes. O Brasil é um país emergente, o Brasil é visto como um país arriscado, um país de risco, e coloca em países mais seguros. Pô, o Tesouro Americano vai pagar o quê? 1,75%, 2%? É uma taxa de juros interessante para a média histórica americana. Então, por isso que os investimentos mais, digamos assim, complicados, mais arriscados, eles tendem a cair. Ou seja, a inflação disparou nos Estados Unidos e uma das coisas que está causando isso é a guerra da Ucrânia, consequentemente, o aumento do preço dos combustíveis. E outra questão também que é bastante sensível aos Estados Unidos é a questão da guerra no Iêmen. O Iêmen hoje, que tem uma luta do Hadi sunita contra os Houthis, que são xiitas, e os Houthis eles são apoiados pelo Irã, enquanto o atual governo, que já perdeu o controle da capital, é apoiado pela Arábia Saudita. Tanto que essa reunião que o Biden vai participar, ele participou a convite do príncipe saudita e vai ter uma reunião negociando uma tentativa de acabar com essa guerra civil do Iêmen. Então cada um cedeu um pouco do território, muito possivelmente, né, para acabar com a guerra civil do Iêmen. Só que isso meio que contradiz um pouco o que o Biden tinha falado no passado recente. A decepção da Arábia Saudita em relação aos Estados Unidos, um antigo parceiro, histórico parceiro, não vem só da aproximação dos Estados Unidos com o Irã, ou pelo menos da tentativa de aproximação do Biden com o Irã. Vem também porque o príncipe saudita, ele foi responsável pela morte, né? O Salman, ele ordenou a morte do jornalista que estava fazendo uma cobertura, um jornalista dissidente da Arábia Saudita, e em contrapartida, por estar ferindo os princípios de democracia, liberdade de imprensa, teve essa punição, essa contrapartida, né, esse discurso contrário ao príncipe saudita por parte do Biden. Aparentemente,
as arestas estão aparadas e como interessa economicamente para os Estados Unidos e não vingou muito essa tentativa de aproximação com o Irã, até com um acordo com o Irã e Estados Unidos, o Irã prometia vingar a morte do general Soleimani. O Irã estava se aproximando também da China, da Rússia. Então, aparentemente, os Estados Unidos está deixando um pouco para segundo plano. E lembrando que o Irã ele continua enriquecendo urânio, inclusive acima do permitido pela AIEA, Agência Internacional de Energia Atômica, e muito possivelmente para agora sim desenvolver as suas próprias armas nucleares. Tanto que, por exemplo, essa viagem, ela também tem um impacto muito forte na possibilidade de uma aliança anti-Irã. Nos anos 2020, os Estados Unidos, ele fez o que o Trump chamou de os Acordos de Abraão. Ele tentou aproximar alguns países de Israel. Fez isso com a Jordânia, fez isso com o Bahrein, fez isso com os Emirados Árabes. Não que esses países árabes hoje amem Israel, né? Na verdade, sendo sincero, grande parte, a maioria dos muçulmanos ali, não gosta muito que o Estado de Israel esteja no Oriente Médio. Mas alguns países têm menos coisas contrárias. E o Trump ele conseguiu fazer com que esses países queriam se ligar um pouco mais ao mundo ocidental, não ter o Israel como inimigo, se aproximassem, reconhecessem e tal. E esses países hoje, muito possivelmente, eles podem ver o Irã muito mais como uma ameaça por estar desenvolvendo as suas armas nucleares do que qualquer outra coisa, tá? Ou seja, se o Biden, no início do seu governo, tentou aproximar, tirar as tropas do Talibã, acordo com a Venezuela, tentar fazer acordo com o Irã, aparentemente essas relações estão rompendo. O Irã anunciou recentemente um acordo de 20 anos, político, econômico, troca de tecnologias, com a Venezuela, e claro, é muito mais próximo dos chineses e russos do que do mundo ocidental. Novamente, essa nova ordem mundial, ela vem alterando a configuração mundial. Nova mundial é o que acontece depois da guerra na Ucrânia, né? Então, o aumento dessa bipolaridade mundial. Beleza? Outro ponto importante também está relacionado às ameaças da Coreia do Norte. A Coreia do Norte, ela fez o seu último teste nuclear em 2017. Só que, recentemente, ela vem soltando uma série de mísseis balísticos em direção principalmente ao mar japonês, ao mar do Japão, em direção a leste. E isso, claro, ameaça bastante, porque em relação ao hard power, ao poderio militar, nem a Coreia do Norte, nem o Japão conseguem responder. Aliás, nem a Coreia do Sul nem o Japão conseguem responder ao poderio da Coreia do Norte. Eles são muito mais poderosos. Economicamente não, claro, mas militarmente sim. Então eles contam com apoio muito forte dos Estados Unidos. E o Biden prometeu que qualquer tipo de teste nuclear, que segundo o Serviço de Inteligência dos Estados Unidos já está para ser praticado, ele vai ser combatido, ele vai ser coibido, inclusive, muito possivelmente, né, com novas sanções mais pesadas à Coreia do Norte. Da mesma maneira que eu não acredito que a partir desse momento sanções vão prejudicar ainda mais a Rússia, convenhamos que a Coreia do Norte também já é um dos países mais sancionados do mundo. Não sei se uma sanção à Coreia do Norte afetaria muito a política do Kim Jong-un, tá bom? Lembrando que recentemente a Coreia do Sul, ela também trocou de chefe de governo e com isso tem uma retórica muito mais beligerante, muito mais belicosa frente à Coreia do Norte. A situação não está fácil no Sudeste Asiático, isso porque eu nem estou citando para vocês a disputa entre China e Taiwan, cada vez mais forte, com os americanos também prometendo que um eventual ataque da República Popular da China à ilha de Formosa vai ter uma defesa dos Estados Unidos, ou seja, os Estados Unidos vai defender o território. A situação está tensa no Mar do Índico-Pacífico, ok? E para finalizar, a gente teve também uma notícia importante relacionada à economia brasileira. Para melhorar o preço dos combustíveis, o Senado ele aprovou, depois de ter passado pela Câmara num passado recente, uma proposta que considera que combustíveis e outros itens também são considerados itens essenciais. E como itens essenciais, os estados eles não podem cobrar uma alíquota do ICMS, que é o principal imposto estadual, acima de 17% a 18%. Nos casos combustíveis, muito possivelmente, ficar em 17%. Professor, isso é bom, não é? Pra gente, consumidor, galera, vamos discutir, vamos ser sinceros aqui, sensacional. Só que eu, Ricardo, eu fico muito preocupado, galera, eu defendo uma redução dos impostos, né? Pô, se vier redução do imposto, sensacional, tá? Não sou contra isso. Só que os impactos nas contas públicas, segundo a Secretaria Conjunta dos Estados, pode chegar a 83 bilhões em arrecadação. Ao mesmo tempo, foi obrigatório, isso foi uma mudança também, tá? Que essa queda de arrecadação, ela não vai poder impactar no piso da saúde, no piso da educação e no repasse de verbas para o Fundeb.
Só que esses 83 bilhões, eles vão para outros setores também. É uma arrecadação dos estados. Repasse para município, por exemplo, cerca de 25% do que cada estado repassa para os municípios vem do fundo, do ICMS. O que me preocupa é, o modelo como o Brasil ele foi proposto é um modelo em que o nosso pacto federativo ele é muito centralizado na União. Então a União dispõe de muitas verbas e os estados e municípios ficam uma fatia muito pequena com o orçamento total. Isso dá pouca autonomia para estados e municípios conseguirem fazer políticas públicas. Só que estado e município tem que dar conta de educação básica, de unidade básica de saúde, de transporte, de zeladoria, de uma série de fatores. Se eles têm arrecadação do ICMS, pô, legal. Se reduz a arrecadação do ICMS, estados e municípios não podem contrair dívida. O que eles vão ter que fazer? Vão ter que pedir dinheiro emprestado para o governo federal. E aí, não estou falando que é Bolsonaro ou Lula. Cara, é política, infelizmente, a galera faz dessa maneira. Vou imaginar que, por exemplo, eu moro no município de São Paulo. O município de São Paulo tem, sei lá, um governo de direita e pede para o governador de São Paulo que também tem um governo de direita. Pô, beleza, vou repassar a verba para você. Agora, o município é de esquerda e pede para o governador de direita para repassar a verba. Opa, se eu repassar a verba para ele, o governo dele vai melhor, então isso, percebe que isso pode complicar? Se a gente reduzir a autonomia de estados e municípios, isso vai fazer com que estados e municípios fiquem mais dependentes de repasse de verbas do governo federal. E aí, tanto faz, de novo, se é direita ou esquerda. A tendência é que o governo federal repasse as verbas de maneira mais efetiva para os seus aliados políticos. Olha como esse governador que é do meu partido fez um trabalho muito melhor do que esse governador. Então, eu concordo com a arrecadação, com a queda do ICMS, ainda mais nesse momento de crise, mas fico preocupado com duas questões. Se isso não vier acompanhado de uma reforma do Pacto Federativo e descentralizar a verba da União, o Brasil nem parece uma federação, o Brasil está tudo centralizado no governo federal, tá? Não centralizar verbas, colocar mais verbas em estados e municípios, e se isso não vier acompanhado também de uma queda dos gastos, o problema não é você cortar imposto, o problema é você cortar imposto sem cortar também gasto, porque aí a conta não fecha. Aí gera dívida, emissão de papel moeda, inflação, enfim, uma série de problemas, tá? Então isso pode se transformar para estados e municípios em uma bomba fiscal. Os estados eles estão bastante preocupados com essa queda de arrecadação, principalmente pós esses 6 meses, porque nesses primeiros 6 meses, muito possivelmente o governo federal ele vai dar aquela ajudinha, tudo tal. Mas passado esse momento, o que vai ser dos estados e municípios com essa queda de arrecadação do ICMS? Tá bom? Isso deveria vir acompanhado de outras questões também, feito tanto pelo nosso parlamento como o nosso poder executivo. Só que, claro, né, não interessa para senadores e deputados e presidentes que descentralize verba do governo federal, porque aí ele é o responsável, independente de quem é o governo, tá? Porque aí ele vai ser o responsável por repassar verba. Olha, eu salvei o estado de São Paulo, eu salvei o estado do Maranhão, e por aí vai. Política, infelizmente, é um jogo que muitas vezes a galera não faz pensando no melhor para o país, e sim no melhor para ele mesmo e nos seus próprios partidos políticos. Beleza, pessoal? Estamos entendidos aí? Mas enfim, pra gente a boa notícia é que a tendência é que caia realmente o preço dos combustíveis. Pelo menos nesse primeiro momento. Claro que não mudou a composição, né? Porque ainda é o PPI, ou seja, atrelado ao dólar, a variação do preço do petróleo no mercado internacional. Então ainda é uma tendência de aumentar o preço dos combustíveis. Reduzir os impostos, mas o restante continua com a mesma lógica. Beleza? Pessoal, quero uma resposta de vocês. Só reduzir o ICMS, você acha que controla o preço dos combustíveis? Ou precisaria mudar também a política de preços da Petrobras? E o Biden? Está voltando a acertar na geopolítica internacional? Voltar a fazer acordos com antigos aliados e esquecer um pouco os antigos inimigos? É uma boa proposta geopolítica? Deixa aí nos comentários, quero saber sua opinião. No mais, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.